Você confiaria em um exame que pode te deixar pior do que estava? Muita gente acima dos 70 anos está fazendo exames que não só são desnecessários, como colocam a própria saúde em risco. O que era para prevenir pode acabar acelerando diagnósticos errados, tratamentos perigosos e até internações que poderiam ser evitadas. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 exames de saúde que todo idoso precisa pensar 2 vezes antes de fazer. E mais importante, você vai entender o porquê de cada um, com exemplos reais e o que os médicos já sabem, mas quase ninguém fala. Então já me responde aqui nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Coloca aí embaixo que eu quero saber até onde esse alerta vai chegar. Fique comigo até o final, porque o número 5 é o mais comum e também o mais perigoso. Número 1. Mamografia após os 75, quando a prevenção começa a causar medo, dor e até diagnósticos desnecessários. A mamografia salvou muitas vidas, mas depois dos 75 anos, a ciência mostra que os riscos desse exame podem ultrapassar seus benefícios. O motivo? Muitos dos nódulos detectados nessa idade são tumores de crescimento extremamente lento, que jamais causariam qualquer problema durante a vida da mulher. Mesmo assim, ao serem descobertos, eles geram uma reação em cadeia. Biópsias, cirurgias, radioterapia, quimioterapia e um sofrimento que poderia ter sido evitado. Dona Antônia, de 77 anos, não sentia nada. Fazia mamografia todo ano. Na última, apareceu um nódulo pequeno. O médico indicou biópsia. Veio o diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Ela entrou em pânico. Mesmo sendo um tipo muito comum e pouco agressivo, passou por cirurgia, depois radioterapia, perdeu o apetite, os cabelos. Hoje, diz que a pior parte não foi o tratamento, mas o medo que passou. E que talvez nunca precisasse ter passado por isso. Já a dona Adélia, de 82, também fazia o exame anualmente. Mas quando questionou o médico se ainda era necessário, ele foi direto. Você já passou por 2 mamografias normais, não tem histórico familiar e está bem, podemos parar com isso. Ela sorriu, aliviada, e nunca mais precisou encarar aquela sala fria, a máquina apertando o seio e o medo antes de cada resultado. A recomendação médica é clara. Após os 75, se a mulher não tem sintomas nem histórico familiar, a mamografia de rotina pode ser suspensa com segurança. E se essa informação te deu um alívio ou te fez refletir, faz o seguinte: se inscreve no canal e deixa seu like agora. Aqui todo vídeo é um passo para viver com mais consciência e menos medo. A seguir, vamos falar de um exame cardíaco que muitos fazem todo ano, mesmo sem sintoma nenhum, e que pode abrir caminho para internações, angioplastias e até cirurgias que talvez nem fossem necessárias. Número 2. Teste de esforço em quem não tem sintomas. O início de um caminho que nem sempre precisava ser trilhado. O teste ergométrico, também chamado de teste de esforço, é popular. É aquele feito em cima da esteira, com eletrodos colados no peito. Ele pode ser útil, sim, mas em situações específicas, como para avaliar sintomas claros ou acompanhar quem já tem diagnóstico confirmado. Agora, usá-lo como check-up anual em idosos sem queixas pode ser um convite ao erro. O coração de quem tem mais de 70 já passou por muita coisa. Pequenas alterações elétricas, respostas diferentes ao esforço, variações benignas. Tudo isso é comum, mas no laudo esses sinais viram suspeitas, que levam a exames mais invasivos, cintilografias, cateterismos, angioplastias e, em alguns casos, até cirurgias desnecessárias. Dona Ivone, de 81 anos, fazia tudo certinho. Caminhava todo dia, cuidava da casa, nunca teve dor no peito. Mas no plano de saúde, ofereceram um check-up com teste de esforço. Ela fez.
O resultado veio com alterações inespecíficas de repolarização. O médico, para garantir, pediu uma cintilografia. Depois, indicaram cateterismo. Durante o procedimento, ela teve queda de pressão e precisou ser internada. Tudo isso para descobrir que não havia obstrução significativa. Já o senhor Tarcísio, de 76, negou o teste. Não sinto nada, tô bem. Por que vou sair procurando problema? Disse ele ao médico. Faz caminhadas leves, dorme bem e segue a vida com leveza. Às vezes, saber menos é viver mais. Se você não tem sintomas cardíacos, evite exames de esforço só por precaução. Eles podem criar um problema onde não havia nenhum. Se essa parte te tocou, escreve aí nos comentários. Número 2. E prepare-se, porque o número 3 é um exame de imagem que parece inofensivo, mas que pode expor seu corpo à radiação de forma desnecessária e silenciosa. Número 3. Tomografia de rotina. Um exame que irradia mais do que informa. A tomografia computadorizada é extremamente útil em emergências, mas quando usada de forma preventiva ou sem indicação clara, ela se transforma em um risco escondido. Cada exame expõe o corpo a uma dose significativa de radiação. E quanto mais tomografias uma pessoa faz ao longo dos anos, maior é o acúmulo dessa radiação, o que com o tempo pode aumentar o risco de desenvolver outros problemas, inclusive câncer. Dona Neuza, de 79 anos, era cuidadosa com a saúde, mas toda vez que sentia uma pontada no peito ou um desconforto abdominal, ia ao pronto-socorro. E lá, sem muita conversa, já pediam tomografia. Em 3 anos, ela fez 9 exposições de corpo inteiro. O problema? Nenhuma trouxe diagnóstico relevante, nenhuma justificava o uso do exame. E o corpo dela foi absorvendo radiação como se nada estivesse acontecendo. Até que um nódulo no pulmão apareceu, e agora os médicos não sabem se ele sempre esteve lá ou foi causado por essa sequência de exames desnecessários. Já a dona Laura, de 82, teve uma abordagem diferente. Quando sentiu dor abdominal, foi direto ao médico da família. Ele avaliou os sinais, pediu exames simples de sangue e urina, indicou repouso e hidratação. A dor passou em 3 dias, sem sustos, sem hospital e sem colocar o corpo diante de uma máquina poderosa, sem necessidade. Se você passou dos 70, fuja da tomografia como exame de rotina. Ela deve ser reservada para quando há uma suspeita clínica concreta e, mesmo assim, só após discutir bem os riscos com um médico. Esse vídeo pode ser o alerta que alguém da sua família precisa ouvir. Então, se você conhece alguém com mais de 70 anos que faz exames o tempo todo, compartilha esse vídeo com ele agora. É um jeito simples de proteger sem julgar. Número 4. Exame de PSA feito todo ano. Um rastreamento que pode levar ao medo, à impotência e à cirurgia desnecessária. O exame de PSA foi criado com a intenção de salvar vidas. Mas hoje, depois dos 70, ele pode acabar fazendo o contrário. PSA alto nem sempre significa câncer. E mesmo quando há um tumor, muitos são tão lentos que jamais causariam problema durante a vida do paciente. O que acontece, então? Uma corrida contra o tempo, que nem sempre precisava existir. Seu Joaquim, de 74 anos, fazia o exame de PSA todo ano. Num check-up, o número veio um pouco acima da média. Assustado, ele foi ao urologista, que pediu uma biópsia. O procedimento causou infecção. Teve que tomar antibióticos fortes, perdeu peso, ficou internado. No fim, o que havia era um tipo de câncer indolente que poderia ser acompanhado sem intervenção. Mas o susto, o desgaste e a fragilidade física aceleraram o que ninguém esperava. Uma piora na saúde geral, emocional e até na vida sexual. Já o senhor Alcebíades, de 80 anos, fez diferente. Com um histórico de vida saudável e sem sintomas urinários, ele e o médico decidiram parar de rastrear. Hoje vive tranquilo, ativo, caminha até o mercado e cuida do jardim.
O foco dele está no que importa: qualidade de vida. Se você é homem e passou dos 70, o PSA só deve ser feito se houver sintomas, histórico familiar forte ou decisão muito bem pensada com seu urologista. Caso contrário, ele pode abrir portas para um tratamento que você nem precisava passar. E se esse alerta te surpreendeu, já deixa seu like e se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir é ainda mais importante. Aqui, cada vídeo pode mudar uma escolha, evitar um erro e preservar sua saúde como ela realmente merece. E ainda não acabou. O número 5 traz um exame tão comum que parece inofensivo, mas que em idosos pode esconder armadilhas graves se for feito sem critério. Número 5. Colonoscopia sem indicação atual. Um exame que pode causar mais riscos do que benefícios depois dos 75. A colonoscopia é um dos exames mais importantes na prevenção do câncer de intestino. Mas o que quase ninguém te conta é que depois dos 75 anos, os riscos começam a pesar mais que os benefícios. A preparação intensa, o jejum prolongado, a sedação e o risco de perfuração intestinal fazem com que, em muitos casos, o dano supere qualquer possível diagnóstico precoce. Especialmente quando o paciente já fez o exame anteriormente e estava com tudo normal. Seu Hermínio, aos 80, recebeu uma ligação do convênio oferecendo um check-up completo, com direito à colonoscopia. Mesmo sem sintomas e já tendo feito o exame aos 70, ele topou. A limpeza intestinal foi desgastante. Passou mal durante o jejum. Na hora do exame, houve dificuldade de passagem do aparelho. O cólon foi perfurado. Teve que ser operado de urgência. Ficou 15 dias no hospital. Saiu mais frágil do que entrou. O que era prevenção virou um trauma. Em contrapartida, Dona Lúcia, de 79 anos, tinha feito sua última colonoscopia aos 69. Estava tudo normal. Ao ser chamada novamente, o médico olhou seu histórico e foi direto. Você não precisa mais disso. Agora é manter boa alimentação, prestar atenção nos sintomas e viver bem. Ela sorriu e agradeceu. Disse que ninguém nunca tinha explicado dessa forma. A recomendação atual de vários especialistas é clara. Depois dos 75, se não há histórico familiar ou sintomas como sangramento ou perda de peso inexplicada, a colonoscopia pode ser deixada de lado. Se você chegou até aqui, é porque se importa com a própria saúde. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo o número 5. É a forma que você tem de me mostrar que essa informação valeu a pena. Depois dos 70, a gente começa a entender que saúde não é só fazer tudo o que mandam. É saber escolher o que realmente faz sentido. Nem todo exame é proteção. Às vezes, ele é só um disparo de medo, um gatilho de ansiedade ou a porta de entrada para tratamentos que nunca deveriam ter começado. A medicina moderna tem tecnologia de sobra, mas o que ela ainda precisa aprender, e que você já começou a entender aqui, é que envelhecer bem também exige saber quando dizer não. Se você chegou até aqui é porque tem sede de verdade. E nesse canal, a gente fala exatamente disso, o que ninguém te explica, mas que pode mudar a sua vida. Então, fica à vontade para explorar os outros vídeos por aqui. Tem muita coisa que pode te surpreender e te proteger ainda mais. E se esse conteúdo fez diferença para você, compartilha com alguém. Pode ser a diferença entre viver com medo ou viver com mais leveza e liberdade. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.